Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o Pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 145 do nosso programa que fala sobre cinema brasileiro todas as semanas aqui na Central 3, ao som de João Donato, álbum Elétrico, a faixa G8. Eu sou o Lucas Borges e apresento esse programa ao lado de Paulo Silva Júnior. E aí, Júnior? Dali Lucas, tempos de festivais muito interessantes, alguns deles dos nossos favoritos. Falamos nas últimas semanas da Mostra Ecofalante, que ainda está rolando e a gente segue recomendando muita coisa boa na Ecofalante. E a gente entra agora num clima de Inédit, que começa semana que vem, é o tema principal do nosso programa de hoje, com o filme que a gente vai tratar, tendo um lançamento nesse festival que trata dos filmes relacionados à música. Vamos nessa. O Inédit, né? Começa dia 12 de junho, quarta-feira, vai até o dia 23, correto? Sessões gratuitas também, muito filme bom nacional, tratando aí sobre alguns gênios da música brasileira. A programação tá bem bacana nesse ano. Tem Alceu Valença, tem Jackson do Pandeiro, Arrigo Barnabé, Clementina Jesus, Clementina, Grupo Rumo, Arnaldo Antunes, Dorival Caymmi, Zuz Homem de Melo, muita coisa, Nação Zumbi, muita coisa boa. E Bexiga 70, o assunto do nosso programa de hoje com Segue o Baile. Quem está aqui conosco para falar desse documentário é Rubens Crispim Júnior, o Rubão, diretor do filme. Fala, Rubão. E aí, tudo bem? Tudo em paz. E o roteirista, financiador escuso e produtor Milton Leal. Boa noite, amigos. Um prazer estar com vocês. Prazer recebê-los. Bruno Graziani e Milton Leal. E Milton Leal não, Milton Leal já apresentei. Murilo, eu ia falar Garcia de novo, cara. Porque Murilo ficou Costa, com esse Garcia na cabeça mesmo? Porquê, Murilo sempre elegante, né? É o frio, né? Todo mundo fica elegante no frio. Sim. Agora, o frio perturbador, pra matar esse frio, é só dançando mesmo, né? Como o nosso filme de hoje. Um filme que é sobre essa big band, essa bandaça instrumental aqui de São Paulo. E é sobre transe também, né? Expliquem pra nós, por favor, senhores, pra iniciar o papo, o que veio primeiro? A ideia do filme sobre a banda ou desde sempre era um filme sobre o transe musical? Essa é uma história longa. Começou com... Eu tava passando um tempo em Nova York, de 2014 para 2015, e o Bexiga 70 ia fazer a sua primeira turnê nos Estados Unidos em janeiro de 2015. E aí eu fiz faculdade com o Maurício Fleury, que é um dos integrantes, tecladista, e ele me passou uma mensagem falando que eles iam estar lá durante 3, 4 shows, e que se eu estaria também no mesmo período, né? Eu estava, e a minha ideia inicial era fazer um videoclipe, na verdade, entendeu? Era isso que eu tinha vontade de fazer. Mas eles que entraram com essa demanda de um documentário. E durante esses dias eu gravei alguns shows e produzi um curta que nunca foi finalizado, assim. Eu cheguei num corte e tal, e foi aí quando aconteceu uma virada, né, nessa história, quando o Milton Leal, que tá aqui do meu lado, mais conhecido como Boca aqui no submundo paulistano,
me mandou uma mensagem, assim, não sei o que, eu sou o Milton e tô querendo fazer um filme sobre Bexiga, não sei o que. Fui falar com os caras e eles falaram que era com você que tinha que falar. Aí ele foi na minha casa, a gente se encontrou, e ele queria fazer um filme sobre a segunda turnê nos Estados Unidos, que aconteceu em julho de 2015. E aí a gente, ele tinha uma equipe formada já, com o Bruno, Graziano, o Samuel, Caio e o Lucas. Eu não conhecia nenhum deles, eu lembro, obviamente, esse primeiro encontro foi lá na sua antiga produtora. Nos Campos Elíseos. Da Controle Remoto, né? A Chácara do Carvalho. Aí conheci os caras, vamos fazer esse filme, não sei o que, vai ter essa viagem, papapá. Bom, obviamente eu falei, vamos aí. Mas eu não queria fazer um filme de viagem, de turnê, assim, que a gente já tinha feito e tal. E aí antes mesmo da gente começar, logo no início surgiu a ideia de ser um filme sobre o transe. Os caras da banda já tinham falado que era um momento especial, assim, eu tinha percebido isso já nos primeiros shows. Aí continuei aí nos shows aqui no Brasil. Meu primeiro show do Bexiga 70 foi no Auditório Ibirapuera, assim, ainda do primeiro disco. O show deles mudou muito ao longo do tempo e se transformou numa... meio que hoje a gente chama assim, quase que um passe, né? Ele é mais curto, ele é todo editado, trabalhado por eles, assim, para que seja uma coisa que não pare, que seja uma música emenda na outra, e isso vai levando as pessoas a um estado físico, emocional, né? E muitas vezes eu vi as pessoas entrando em transe na minha frente ali, logo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Sesc Pompeia. E então a gente percebeu que ali tinha um assunto que a gente podia explorar, e assim a gente poderia fazer um filme que não fosse um filme só sobre música, né? Ele fosse um filme que falasse sobre o corpo, o interior, né? Um filme que talvez possa até você olhar mais para dentro, né? Eu acho que ao longo dos depoimentos que a gente foi colhendo, fazendo o filme, eu percebi como que as pessoas, como que o público percebe essa oportunidade que eles têm no show do Bexiga 70 de ir para um outro lugar, né? Você tá ali, mas se você entrar na vibe e interagir com a banda, a banda tá preparada para isso. A banda convida você a entrar nessa viagem com eles. Então, se você se permitir essa troca, é uma experiência quase que indescritível. Mas eu fiquei muito impressionado com a clareza e com a percepção das pessoas e com essa unidade de sentimento. Assim, as pessoas, em qualquer lugar do mundo, elas entendem o show do Bexiga de uma maneira igual. Eles conseguem se comunicar com todo mundo. Isso é uma coisa muito interessante. E eles têm uma projeção muito grande fora do Brasil por conta disso, assim. E como que você fez essa pira virar filme? Quais são as concessões ali na ilha de edição pra criar um fio narrativo, pra ter uma linha de raciocínio ali na curva do filme? Que momentos que você olhou, entrei aqui, entro na viagem do filme, mas teve um momento que o filme tava te pedindo algo mais de fio condutor, de personagem, enfim, fala um pouco dos dilemas aí de fazer o transe virar algo que você conseguia enxergar como filme ali na timeline. Bom, o processo de montagem desse filme acho que demorou mais do que o processo de produção, de captação. Por quê? Porque a gente foi, depois que a gente achou que já tinha o material necessário, isso durou um ano, né, de gravação. Foi o ano de 2015, um pouco em 2016. A gente produziu muito material, foram 22, 23 shows que a gente gravou. E mais entrevistas com todos os músicos,
de áreas que a gente levou alguns dançarinos para dançar pela cidade. Então foi um material muito grande, um material difícil de ser editado sem um roteiro de edição, né? Então a gente durante um tempo editou o filme, chegou num corte, mas esse corte não acabou agradando muita gente. Eu gosto muito desse corte, o Milton também, o Grazi também, mas é um filme com um tempo mais dilatado, mais lento. Esse anterior, o corte anterior. Foi a banda que não gostou, no caso? Nenhum deles me falou que não gostou. Eles falaram que eles sentiram falta de algumas coisas. Por exemplo, falta da banda. O primeiro corte, assim, praticamente não tinha cena da banda tocando. E eu fiz uma escolha um pouco radical de não ter depoimento em on, né? As pessoas que estão falando não aparecem ao longo do filme. Então, isso é uma narrativa muito difícil de fazer com que as pessoas fiquem ligadas ali. Como você não vê a pessoa que está falando, a probabilidade de se distrair, de você perder de estar com aquele espectador amarrado ali, eu confesso que o primeiro corte não tinha isso. Eu acho que acho que a grande falha. Por quê? Porque o segundo corte tem as mesmas cenas, os mesmos depoimentos, em ordem diferente, com 10 minutos a menos. Né? Ele é mais rápido. Depois eu fui acessar o material bruto de novo, no começo desse ano. Foi um processo interessante, já fazia tanto tempo que eu tinha visto aquelas imagens e elas já significavam outras coisas. Esse novo corte teve a participação muito importante da roteirista Ana Durães, que durante o ano passado, 2018, pegou esse corte antigo, pegou a transcrição que o Boca tinha, e teve um trabalho muito interessante de reorganizar o filme inteiro. E produziu um novo roteiro, quer dizer, um roteiro mesmo, assim, de edição, com todas as falas e tal. E aí no começo do ano eu peguei esse roteiro e comecei a remontar. Foi um processo até rápido, que foi de janeiro até a data da inscrição para o InEdit, que foi 15 de março, assim, foi super corrido. E eu usei a data do festival assim como uma data final para ter um corte. Pra desistir do filme? Ou era agora, né? E foi louco, assim, porque a minha esposa falava, cara, você tem que terminar esse filme, sabe? E ele tava meio encostado, não, ele estava encostado, já fazia, sei lá, mais de um ano que o filme tinha aquele corte, e eu queria terminar, mas pra sentar a bunda pra remontar um filme de 1 hora, entendeu? Sozinho. Precisou de coragem. Precisa de coragem, Murilo, Bruno? Rubens, o filme ele não tem um protagonista, né? Normalmente os filmes de banda, eles se ancoram muito nos personagens mesmo. No carisma do líder, ou ali em algum guitarrista de repente carismático. E você não tem isso, né? Os personagens da banda, como eles mesmos falam, tem uma horizontalidade muito forte. Eles não se destacam muito uns sobre os outros. Como foi pra você esse desafio, né? De não ter uma pessoa ali carismática conduzindo o documentário e ter que criar, mais falando sobre a música mesmo do que a banda, já que os membros não chamam tanta atenção? Isso foi uma coisa que eu senti muita falta na ilha de edição, sabe? Do filme não ter, de ser, ter essa horizontalidade que a banda tem. Então o filme precisava ter um ritmo bem forte, precisava ser sem barriga, né? Não tem um momento que o filme para. O filme tenta acompanhar o ritmo do show da banda. O show da banda tem 1 hora, 1h10, e é uma coisa também assim que começa e não para, né? Então, para compensar essa falta de um líder, de uma pessoa carismática, isso me deu muito trabalho. Então o filme ele é todo
pelo menos é o que eu tentei fazer, é um filme todo amarrado, assim, que começa e que tem muitas músicas, é um filme muito musical, onde a gente ouve, pra ser sincero, eu não sei quantos % do filme é de música, mas é muito mais que a metade. Eu acredito que deva ser 60, 40, 70, 30, alguma coisa assim, de música a mais do que de depoimento, né? Então, esse foi um trabalho muito interessante que a Ana fez também, de construir uma linha de raciocínio com tudo que estava sendo dito, né? E acho que ela foi muito feliz nesse processo, porque quando você vê o filme, ele vai amarrando, e aquilo que foi dito antes com aquilo que está sendo dito agora forma uma linha de raciocínio e que pretende ser uma investigação, né, do que acontece com essas pessoas. Então a gente dá muita voz pro público, né? Os músicos não falam muito, então assim, a maioria do que é dito pelo público, sempre priorizando o que elas sentem, né? E eu me emociono até hoje quando eu ouço os depoimentos, como eu vejo como que cada um assimila essa música, essa vibração, e se conecta com... como é que eu vou falar? As pessoas se conectam com uma outra pessoa que tem dentro delas, que às vezes não tem muito espaço para existir na realidade, né? E que... Então, você vê muita gente dançando de olho fechado, dançando consigo mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que isso pra mim, é uma das grandes características e forças do filme, essa verdade, como eu consegui também com uma câmera pequena, sabe? Sem luz, muitas vezes sozinho, chegar perto dessas pessoas e conseguir captar esses momentos. Essa horizontalidade vai até os créditos finais do filme até, né? Quando os artistas, os integrantes da banda, o Orlando Júlio, o João Donato são creditados ali, e os demais, né, depoentes, as outras os mortais. Os mortais, é isso, os mortais também são creditados, né? Olha, curioso. Você falou, eu acho que a gente tentou deixar todo mundo no mesmo patamar aí. E eu acho que quando você não vê a pessoa falando, aquilo que ela tá dizendo é o que conta mais, é o que conta. Então, eu acho que aí todo mundo fica no mesmo andar. Mas tem passagens que eu acho muito fantásticas, e eu acho que a maior de todas é a do João Donato, que é uma frase que começa o filme, que diz que música devia ser vendida em farmácia. Né, como um remédio para qualquer coisa. E eu acredito muito nisso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ligada à música. Já fiz alguns filmes com essa temática. Só aprendo mais. Eu acho que esse filme me fez ouvir música instrumental de uma outra maneira. Eu percebo agora, quando eu ouço músicas como de bandas grandes, né, que tem muitas, tanto no Brasil quanto no mundo, como que os instrumentos, como é que eles trabalham juntos. Isso é uma percepção que eu não tinha antes, sabe? Então, eu agora, quando eu ouço música instrumental, eu consigo perceber os instrumentos separadamente, como que, enfim, toda uma relação musical que eu não tinha. E acho que música é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? É uma coisa que nos separa. Também tem uma outra frase muito legal de um cara, de um depoente, que diz que a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que fazer música, assim, como coisas básicas, assim, para sobrevivência. Bruno Graziano? Eu queria fazer uma pergunta para os dois, Boca e Rubão, porque o filme, acho que o que o filme mais impressiona, assim, né, sabendo... Participei de metade das filmagens, mais ou menos. Já participei de coisa pra caramba e teve muita coisa. Assim, o que mais me impressiona no filme é como o filme é grande, na quantidade de imagens, diferentes paisagens e gentes, lugares.
sabendo que foi um filme independente de baixo orçamento, né? Com um milagre, Boca que não é um economista, mas fez um milagre financeiro aí para que esse filme começasse a acontecer. Só que a gente tem, para citar alguns, tem em Brasília, tem o Mané Garrincha, tem o Cine Joia no Rio, né? Tem aqui em São Paulo... Circo Voador, desculpa. Aqui em São Paulo tem o Sesc Pompeia, tem Virada Cultural na Praça da República, aí tem festivais na Califórnia, tem shows em Nova York... Tem infinidade de lugares, são quase 30 shows e tem muitas, tem Parque Ibirapuera, tem Viaduto Santa Efigênia, você tem bairros aqui da Zona Oeste, você tem Litoral Norte, é um filme realmente muito grandioso que só pode ser feito como um filme independente, né? Isso que é engraçado, é um filme tão grande que um filme de edital com tudo certinho, talvez não conseguiria essa grandeza que só a Liberdade traz, né? De uma equipe parceira, de permutas e de poder filmar quando se quer e tal, quando se tem tempo livre. Então, para fazer uma pergunta dialética aqui, eu queria saber qual foi a maior frustração, primeiro, desse processo todo, dessa demora toda. E a pergunta principal é, de tanto material, de tanto show, de tanta experiência, para vocês dois, pessoalmente, qual foi a hora mágica, realmente? Qual foi o grande momento da captação? Bom, vou tentar responder aí, são duas perguntas em uma, né? De fato, foram muitas diárias feitas, né? Com um dinheiro que basicamente não existia, né? Eu fiz um empréstimo bancário pra gente conseguir fazer essa maluquice que foi viajar com 6 pessoas pra Nova York, todo mundo socado dentro de um apartamento no Harlem. Mas deu tudo certo no final das contas, né? Todo mundo ficou feliz, voltou e... Enfim... Eu acho que a maior frustração pessoal, eu vou falar por mim, tá? Eu não vou nem falar sobre o filme, porque não dá pra colocar o filme numa escala de frustração, porque um projeto feito desse jeito como foi feito, não dá nem pra falar em frustração, né? Pro projeto em si. Mas pra mim, com certeza foi, depois disso tudo, até agora, eu não consegui entender o que é o transe pra mim. O transe musical. Que foi basicamente o início disso tudo, né? Eu, num belo dia que eu tava num show do Bexiga 70, não era o meu primeiro show deles, mas eu tava num show deles na Vila Madalena, sob efeito de drogas, confesso, e eu tive uma explosão sensorial, assim, incrível, que aquilo me fez pensar e aquilo ficou guardado dentro da minha cabeça, o que tinha acontecido naquele dia e tal, e depois de muito tempo eu resolvi tentar investigar aquilo. Né? E aí fui atrás dessa ideia maluca de fazer esse filme, conheci o Rubão e a gente fez isso daí. Mas apesar disso, depois de tantos shows e tantas entrevistas e tudo mais, eu dentro de mim ainda não consegui entender o que aconteceu aquele dia e nos outros dias. Então pra mim é uma frustração pessoal aí de não conseguir desvendar esse mistério que é o transe musical, que ele só pode ser traduzido... pessoalmente, cada pessoa tem que falar por si só e não tem jeito, e acho que isso o filme traz muito. Agora você perguntou sobre a hora mágica. Eu acho que a hora mágica desse filme e de novo, vou ter que falar por mim, foi em Brasília, no show que o Bexiga 70 fez com Orlando Julius. Pra quem não conhece, Orlando Julius é o pai do Afrobeat. Muita gente pensa que o Fela Kuti, que é, enfim, uma figura grandiosa da música mundial, né? Foi o inventor aí desse ritmo, o Afrobeat, mas a verdade é que Fela Kuti era uma criança tocando na banda de Orlando Julius, na Nigéria, nos anos 60, né? Então, Orlando Julius veio ao Brasil, 78 anos... Não, 80 e tantos anos de idade, mas assim, um pulmão... indescritível. Tem uma cena dele no filme que é belíssima. Eu assisto essa cena e todas as vezes me dá vontade de chorar, porque é um sujeito assim grandioso. 60 anos de música, e aquele show em Brasília foi muito especial. Foi uma coisa assim fantástica. Então, aquele com certeza. O momento mágico do filme tava eu e o Boca só nesse dia em Brasília. A gente pegou um job para um jornal para fazer uma matéria sobre a China, que tinha que ser perto de Brasília.
E aí pegamos esse job meio roubada e embutimos essa grana para poder pagar essa viagem para Brasília, que foi, acho que, a última viagem dos últimos momentos, assim, de gravação. E a gente ouvia o som. O Boca morou na minha casa também. Isso é uma coisa que tem que ficar registrado aqui. Morou na minha casa, sei lá, 6 meses. Mais, Boca, não? Por aí. E a gente editava o filme lá, sabe? Foi uma época, inclusive, muito especial, que eu tenho ótimas lembranças desses momentos. E a gente ficava ouvindo Disco High Life do Orlando Július, assim, tipo, de manhã, 6 horas da manhã, mas muito alto, pra dar aquela animada. E quando a gente descobriu que o Bexiga 70 ia fazer um show com o Orlando Július, cara, nossa... Porque, assim, esses caras mais velhos, em geral, né, dificilmente vêm pro Brasil. E aconteceu comigo em várias situações de caras que eu descobri, me apaixonei, e fui ver que o cara já tinha morrido, ou é um cara que já não tá mais em atividade, né? E Orlando Július é um cara que tá em plena atividade, continua fazendo shows pela Europa, frequentemente. E esse show em Brasília, ele entrou, era 2 horas da manhã. E essa cena que o Boca falou, que é uma cena que ele se emociona, eu acredito que seja a cena que o Orlando Július tá entrando no palco, né? É isso, Exatamente, Boca? Exatamente. Esse momento foi muito mágico, porque eu tava no backstage, com a câmera, sozinho, o Bexiga entrou, e depois eu tava muito grudado com o Orlando, atrás de uma cortina, e ele tava sendo apresentado pelo Chris Scabello, que é o guitarrista, e ele começou a tocar uma música que é uma música sobre a infância dele, uma música que eu amo de paixão, que chama... Esqueci. Depois a gente lembra. Pô, é um nome em Yorubá, né? É um nome Vamos bem dar um difícil desconto de aí. falar, Mas que é uma música que fala sobre a infância dele, quando ele começou a aprender a tocar tambor com a mãe. Um momento muito especial, assim. E aí, o Orlando Július começa a tocar atrás da cortina, e ele entra no palco, puta, a galera vai abaixo, o Maurício Fleury ajoelha, enfim, um momento, acho que, muito especial pra banda também, e pra gente. Brasília é uma cidade que tem uma galera muito da pesada, assim, muito... Uma galera meio punk, assim... A verdade é que esse dia abriu um buraco no chão lá, né? Não, e era um parque de terra, assim, um parque grande, bem no meio de Brasília, assim. Então, a galera levantou essa poeira, assim, levantou, tipo, uma nuvem de poeira, e tava frio. Pô, foi realmente um momento muito especial. E... acho que depois disso a gente fez mais um show da Casa das Caldeiras, né? Que foi o baile, e terminamos. Mas depois desse show e o ensaio também pra esse show foi um momento muito especial. Foi quando a gente conheceu o Orlando, a esposa dele, a Latoya, que tá no filme, que dança, aquela dançarina ali, é a esposa dele. Eu já conheci vários músicos, já várias, assim, trabalhando com filme, com vídeos e tudo mais, você conhece, né, várias celebridades aí, musicais e tal. E ele foi uma pessoa muito... qual que é a palavra? Humilde, né? Muito... O cara, um gênio, né? Um monstro. O cara super, super de boa. Enfim, foi um prazer conhecer e tá marcado, assim, na minha vida, esses momentos. Pedro Botton chegou aqui, hein? Já falamos demais, hein? Se você repetir alguma coisa, eu vou puxar o microfone. Pedro Botton, você que é um esteta, gostou do filme, né? Gostei do filme, gostei. Bom, tem ali um... Pô, mas vocês nunca falam mal dos filmes aqui, não? Não, mas ele tem uma atenção com o design gráfico presente ali, né? Em todos os letreirinhos ali, né? A marca do filme também é bem forte ali, parabéns. Parabéns pelo filme, Rubens e Boca. E eu tava assistindo o filme
E é uma provocação, assim. Aqui, pelo menos, o Bexiga 70 é bem famoso em São Paulo, né? E já tem essa aura que no show do Bexiga 70 as pessoas vão e dançam. O pessoal já sabe que isso acontece. Vocês sentiram isso lá? O Boca, principalmente, que eu acho que estava mais ligado no clima. As pessoas já vão meio inclinadas a fazer isso? Ou não? Ou as pessoas nem conhecem o Bexiga? Qual que é sentido? As pessoas nem sabem o que é e são realmente contaminadas por essa música? Ou não, as pessoas vão meio inclinadas pra isso mesmo, então elas já estão meio abertas pra isso, e daí isso faz com que a música entre mais fácil dentro delas e elas já vão meio querendo dançar. São as duas coisas. Eu vou falar e depois o Boca fala. Que o Boca já se posicionou aqui em direção ao microfone. Pra responder essa pergunta, eu acho que a melhor maneira possível eu vou te contar um caso de uma pessoa que a gente encontrou no metrô em Nova York, um senhor que viu um tripé que a gente tava carregando e falou: eu tenho um tripé igual a esse. Aí a gente falou: que legal, a gente tá indo num show hoje, e era um show no Lincoln Center às 7 horas, de graça, e falamos assim, se você tiver disponibilidade, aparece lá no show. E esse senhor apareceu no show, de casaco, de mochila, e ele começou a dançar, até ficar todo suado, de tirar a mochila, o casaco. Tava com uma camisa azul, a camisa ficou inteira suada, e no final do show ele se jogou no chão. Foi um momento catártico. Graziano estava lá. E esse senhor não conhecia a banda, nunca tinha ouvido falar. Então acontece as duas coisas no show do Bexiga. Tem muita gente que vai no show porque já conhece, que são fãs que inclusive a gente vê com frequência, e pessoas que não conhecem e se encantam, né? Eu acho que do jeito que tá configurado o show agora, é difícil alguém ir e não se envolver. Isso era uma coisa inclusive que eu pensava muito antes da gente começar a fazer o filme, né? Será que esse transe só acontece comigo? Ou só acontece com as pessoas que conhecem a banda? Da onde vem isso, né? Até que a gente viajou, foi pros Estados Unidos, e lá o Bexiga tocou em festivais que as pessoas definitivamente não conheciam a banda. Eram festivais, grandes festivais abertos na rua, festivais de verão norte-americanos, né? Então o público ali não sabia quem estava no palco, não sabia a nacionalidade da banda e nem nada. E a gente via as pessoas lentamente, assim, era uma coisa incrível. A primeira música a pessoa tava batendo o pezinho no chão, a segunda música levantava a mão, a terceira música já tava mexendo o quadril, a quarta música já parecia estádio de futebol. E na última música tava todo mundo pulando, se abraçando, suado e, enfim, em transe, vamos dizer assim, né? Sobre isso eu ia perguntar, não era um festival de músicas dançantes, que todo show a galera tava dançando? Não. Vocês sentiam uma diferença mesmo no clima, quando o Bexiga se apresentava? Exatamente. E essa diferença, ela vinha com o decorrer do show. Não era uma coisa assim que automaticamente na primeira música as pessoas saem pulando, não. É como se fosse uma construção interna. É como se as moléculas do corpo começassem a se aquecer e no final do show elas estivessem absolutamente agitadas e não paravam. E isso, acompanhando a banda pelos shows que eles fizeram na Europa, muitos shows na Europa, né? A banda é muito conhecida na Europa. Lá é igual, é a mesma coisa. Qualquer lugar que eles vão, acontece a mesma coisa. Não existe. Os caras foram convidados para um casamento indiano. Eles tocaram num casamento indiano no Rajastão. É uma coisa meio maluca, assim, de pensar, mas acontece, né? Aqui no Brasil, muita gente conhece, obviamente, e aqueles que já conhecem começam a dançar na primeira música, né? Isso é muito normal. Vou dar uma passada rápida aqui pelas notícias do cinema nessa semana. Foi aberta na última quarta-feira, 5 de junho, a principal mostra de Curitiba, o Olhar de Cinema, lançando o documentário Banquete Coutinho, do Josafá Veloso. O filme propõe uma conversa aí sobre a realização de um dos maiores cineastas da história do país, o Eduardo Coutinho. A programação vai até o dia 13 e tem os seguintes filmes brasileiros à mostra competitiva de longas: Casa, da Letícia Simões, Chão, de Camila Freitas, e Diz a Ela Que Me Viu Chorar, da Mayra Buller. Tá rolando lá em Minas a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Cine OP, também começou nessa semana, tá correndo até o dia 10. A mostra contemporânea tem 22 filmes brasileiros. O Cine OP é sempre muito diverso e bem abrangente. Muita coisa boa, vale a pena dar uma sacada
na programação e ficar de olho aí nos filmes lá do Cine OP. E tem a Guarnicela em São Luís do Maranhão, também chega na semana que vem, mais uma edição do festival. Entre os destaques da programação estão a estreia de Legalidade, filme do Zeca Brito com Leonardo Machado, Cléo Pires, Fernando Alves Pinto e Letícia Sabatello. O evento vai de 14 a 21 de junho. E só para dar uma passada aqui em outros filmes do Inédit, que a gente falou rapidinho na abertura, a competição nacional tem Alceu Valença na Embolada do Tempo, filme da Paola Vieira, fresquinho, chegando agora aos cinemas em 2019. Amigo Arrigo, do Júnior Carone, do Alain Fresnot, também filme novo de 2019. Antes que me esqueça, meu nome é Ed Star, é um filme do Fernando Moraes, um documentário sobre o Ed Star, o Edivaldo Souza. Dorival Caymmi, O Homem de Afeto, o filme da Daniela Breutmann, que já passou, né, Tudo Verdade, já rodou em alguns festivais, chega agora no Inédit. Meu Amigo Fela, do Joelzito Araújo, também passou pela Tudo Verdade, com um grande lançamento, e tem nova oportunidade para ser visto aí no Inédit. O Barato de Acanga, do Thiago Matar, outro filme que já passou por alguns festivais, passa ali no Woodstock brasileiro, digamos assim, a intenção de fazer um festival do tipo lá em Iacanga nos anos 70. Rumo, que é o filme sobre o Grupo Rumo, do Flávio Frederico e da Mariana Pamplona, outro filme que também já rodou em alguns festivais. Tudo pela Música, aos 20 anos da DEC, fala da DEC Disc, a gravadora. Esses são os filmes da mostra, de uma mostra competitiva. Claro que a programação é muito maior, vale a pena dar uma olhada. E só uma última coisa da gente voltar para uma rodada aí de mais um bate-papo. Tá aberta a Residência Base, que é uma iniciativa de reunir uma galera com projetos, com roteiros, com argumentos para uma imersão de construção de filmes. Iniciativa da Mariana Bastos, do Fernando Sapelli, do Esmir Filho. A Mariana mandou um áudiozinho pra gente aí para contar o que é a Residência Base, falar um pouco dos filmes que já passaram por lá e convidar quem tiver projetos e que tiver uma pira de escrever seu roteiro, seu argumento para desenvolver numa imersão junto com uma galera que tá lá fazendo o mesmo. É só entrar lá no site da Residência Base. Inscrições estão abertas até 23 de junho. Vamos ouvir a Mariana e a gente já volta. Oi, eu sou a Mariana Bastos, eu sou uma das idealizadoras da Residência Base, que é uma residência artística para desenvolvimento de roteiros, onde a gente propõe uma imersão afastada da cidade, em meio à natureza, assim, mas num lugar com bastante estrutura, quer dizer, no sentido de hospedagem, alimentação e transporte, é tudo oferecido pelo programa, né? Então não tem custo aos participantes, e a gente leva 7 pessoas com projetos pré-selecionados através da internet, onde a gente tem inscrições no nosso site www.residenciabase.com, e a partir das ideias, né, a partir de argumentos, a gente seleciona essas pessoas que passam por uma primeira fase de curadoria e depois por uma segunda fase de curadoria, onde a gente entra em contato e entende melhor com cada um desses pré-selecionados sobre o que é cada projeto. Com relação aos projetos que já passaram por lá, a gente teve, entre os destaques da nossa primeira edição, né, a gente só teve uma, foram acredito que o da Caroline Leone, que é o Pela Janela, e o do Ari Muritiba, Para Minha Amada Morta, que foram 2 projetos que passaram por lá ainda em fase, né, de desenvolvimento e foram aprimorados, depois foram produzidos e legitimados, aí, reconhecidos em festivais nacionais e internacionais. Com relação... Tá aí, desculpa, Lucas, só pro Pedro registrar as 3 estreias dessa quinta, 6 de junho, desculpa. Vamos lá, tem 3 filmes que estão estreando, até agradecer um aplicativo que eu uso aí para pegar as estreias, Cinemobits, se vocês quiserem entrar em contato aí com a gente, enfim, agradeço aí, que é um bom aplicativo para quem quer saber as novidades aí, as estreias da semana. Tem do Brasil inteiro, várias cidades, muitas salas. Acaba não tendo tudo, porque eles pegam ingresso.com, essas coisas, eles pegam de base, assim.
Mas muito bom, muito bom. Então, tem a História de um Sonho, o filme do Corinthians, dirigido pelo Ricardo Aidar e Marcela Coelho, um documentário contando essa paixão sem limites que invade corações e territórios. Tem por tradição fazer de qualquer lugar do planeta a sua morada. Do Oiapoque ao Chuí, no Brasil ou no Japão, a Fiel joga junto. Então, finalmente um filme para superar o do Edir Macedo em bilheteria, então... Sim, e qualidade. Vamos ver se as organizadas vão comprar ingresso, distribuir aí, fazer o... Não precisa. Não precisa. O outro, Amazônia Groove, já falamos dele aqui, passou em festival, também está entrando hoje, dirigido pelo Bruno Murtinho. É uma ficção e aborda o meio ambiente. Aborda como o meio ambiente vem sendo tratado desde o início do século XX, né? A produção resgata personagens históricos e reúne depoimentos de representantes dos mais diversos segmentos ligados ao tema. E para terminar, o último, Beatriz, é um filme com um elenco aí estrelado, aí Marjo Arestiano, Sérgio Guizé, Margarida Marinho, Beatriz Batarda e Luiz Lucas, dirigido pelo Alberto Graça. Também é um drama, né? Passado em Lisboa, a atriz, o personagem Beatriz, interpretada pela Marjo Arestiano, inspira as histórias do livro do marido, o Marcelo, o Sérgio Guizé. A participação dessa mulher como personagem é fundamental para alimentar a sua criação. Então, três estreias nacionais aí. Filminhos meio... Amazônia Groove mais... O Corinthians, Groove é um belo trailer. Então, eu queria dizer só... Mas, assim, o destaque fica pelo Coringão mesmo. O Corinthians, a Amazônia e um aguinha com açúcar aí pra gente dar uma relaxada, né? Bom. O Beatriz levou pau da Folha hoje, que o filme... Aquela coisa meio... O filme tem boas intenções, mas é xoxo, sabe? Essa é a manchete. O Amazônia Groove foi bem, que é um filme que tem os artistas aí, tem um climão. O Amazônia Groove, a crítica aqui do Sérgio Alpendre, não gostei, achei uma preconceituosa. Depois leiam, né, pra entender melhor. Ele classificou o filme como bom. Eu não gostei do tom que ele usou, assim. Folha de São Paulo. E o classificou filme... como bom? Classificou o filme como bom e fez uma crítica meio... Sabe quando você não sabe falar? Leiam a crítica do Sérgio Alpendre na Folha sobre a Amazônia Groove, que parece um filmaço. Não, e o filme do Corinthians tinha tudo pra ser bom. O filme surge porque a ideia é fazer um filme sobre como o Corinthians nunca teve um estádio, mas a torcida sempre se sentiu representada onde ele tivesse. Mas aí, tchan, entra o Corinthians e virou um filme sobre Itaquerão. Então, a verdade é que esses filmes da Azul, esses filmes sobre futebol são... mas esse tinha potencial. Graça, esse tinha potencial, né? Hein? Não tá à altura, né, dos times. O do Atlético, da Libertadores, talvez seja o melhor dessa leva de filmes sobre... Eles estão mudando um pouco, né? O último filme da Lina Chami, do Santos, o time de todos os gols e tal, já é outra pira, já é um filme mais de viagem. Pira, né? Pira. Esse já é mais, já não é um filme de efeméride, nada. É filme de... É uma grande colagem de vários gols e comemorações. Esse já é mais legal. O Democracia, né? Que tem participação mas aí não é Canal Azul, né? Não é o Azul, mas é um bom filme. Agora, voltando pro Inédit e pro Segue o Baile, a gente não falou das sessões do filme, né? No festival. Todas as sessões do festival são gratuitas e o Segue o Baile vai estar no dia 13/6, uma quinta-feira, às 20 horas, lá no SPCine Lima Barreto. No dia 15/6... SPCine não, desculpa. Centro Cultural São Paulo. No Centro Cultural, aqui já faz parte do circuito SPCine, por isso eles... tá. mas é no Centro Cultural, lá na Vergueiro, né? Na Cinemateca Brasileira, no dia 15, um sábado, às 19h. E no SPCine Olido, que na verdade é o Cine Olido, né? No dia 21/6, uma sexta-feira, às 15 horas. Essa sessão o Paulo Júnior vai estar lá, porque eu sei que o Paulo Júnior adora o Cine Olido. Eu sou fã do Olido. Eu sou um lindo cinema, né? Eu adoro o Cine Olido. Aproveitando, eu me lembro... tem muito filme bom, né, que passa pelo... Uns 7 minutos, hein? Vamos uma última rodada aí. Tá, obrigado pelo toque. Vou ser sucinto. Não, é porque a gente fala muito. Não, a gente fala muito mesmo. Eu me lembro de recentemente de filme bom de música, e de jazz, na verdade, música instrumental... No Inédito, o filme do Joe Contrane, sensacional. Se a gente for falar de mais filmes nessa pegada, na pegada do Bexiga, tem o filme do Chet Baker também, que é um baita documentário. Eu queria saber de vocês quais são as referências aí, do que vocês lembraram na hora de colocar o Segue o Baile na rua. Olha, eu vou depois passar rapidamente a bola aqui pro meu amigo Boca. Olha, pra ser sincero com você, a gente viu um filme sobre motocicleta, lembra? Que foi uma referência legal que chama Under the Sun. Eu também achei que era esse o nome. Que é um filme, assim, sobre uns caras cruzando os Estados Unidos, não pela aquela rota famosa 66, uma outra que é pelo norte, assim, com aquelas motos chopper, assim, um filme que não tinha nada, assim, tinha tudo pra não ser bom, né? E é um puta filme legal.
foi uma ref, não um filme de música, assim, mas um filme de uma narrativa, assim, mais despretensiosa, mas bem conduzido. Tirando isso, eu não me lembro, assim, de ter alguma coisa que ficou marcada. Tem o filme do Arcade Fire, que eu curti muito, e que era um filme que estava me influenciando, assim, na época que eu estava fazendo. Mas eu vou passar a bola aqui pro meu amigo Boca. Cara, eu lembro que eu fiz muita pesquisa, baixei... Pode falar que baixou filme? Pode, né? Já falou que usou droga, Já não falei, vai baixar né? filme. Né? Daqui a pouco eu já não sou mais cidadão de bem. Já bateu 13 anos de Puta que prisão. pariu. A TF tá lá embaixo tudo esperando, bem. pode falar. Ainda bem que tá no final do programa. Eu baixei muito filme, cara, sobre doc musical mesmo, assim, pra tentar ver se a gente encontrava alguma coisa na linha do que a gente tava tentando construir. E a verdade é que não achei nada, assim, nessa pira, filme sobre a dança, a trans e tal, não sei o quê. O que eu achei foi um livro fantástico sobre transe, escrito por Gilbert Rouget, que é um francês etnomusicólogo. Para quem não sabe, etnomusicologia é uma vertente aí da antropologia que estuda as questões étnicas da música, né? E ele escreveu um livro fantástico, assim, na verdade você pode considerar como uma bíblia, né, da etnomusicologia, que é sobre o transe especificamente, e que fala sobre a música nos rituais religiosos, como que a música é usada nos rituais religiosos para elevação emocional, espiritual, seja lá o que for, das pessoas. E enfim, esse livro, ele dialogava muito mais comigo, assim, no início, quando a gente estava tentando pensar um pouco como que seria o filme. Agora, um filme específico, assim, sinceramente, não me lembro, ou nada ficou marcado, assim, pra mim. Acho que pra terminar, eu queria dizer, assim, que esse filme foi feito de uma maneira muito não tradicional. Eu e o Boca, a gente teve total liberdade de escolher o que a gente queria fazer, como a gente queria fazer e a história que a gente queria contar. Isso, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Então o filme teve esses dois momentos, mas a gente não fez esse filme inspirado em algum outro filme. A gente fez o filme que a gente queria fazer, focado no que era o objetivo central, na espinha dorsal, que era falar sobre o transe. Mesmo que o Boca tenha falado que ele não entendeu ainda, eu acho que ele já entendeu. Porque isso é uma coisa que o teu corpo entende, é uma coisa que não é teu cérebro que entende, entendeu? Então quando eu te vejo no show do Bexiga 70, eu vejo você entrando em transe, eu acho que você entendeu, você chegou lá. Mesmo que você fale que você não entendeu. Eu posso ter chegado lá, mas daí a ter entendido são outros 500. Exatamente, talvez não precise entender, né? Inclusive, isso foi uma coisa que mudou. Na frase inicial da primeira versão, dizia que era uma viagem para entender o transe musical. E isso mudou para agora, que é a frase que é uma viagem para investigar o transe musical. Porque realmente a gente não entendeu. E nem sei se alguém vai entender, nem sei se a gente quer que entenda. O que a gente quer é investigar. Na verdade, a gente quer um pretexto para se jogar lá, né? Nos shows e entrar em transe. Porque eu entro em transe nos shows do Bexiga 70, nos shows do Sean Kuti, que é o filho do Fela Kuti, que fez um show no Sesc Pompeia, que foi marcante na minha vida, assim, onde realmente eu fui para um outro lugar. Queria fazer uma pergunta aqui que me chamou a atenção. A gente tá aqui, né? 7 homens falando de um filme de uma banda formada pelo Wikipedia, 10 homens. Pelo filme são 9, né? Vocês contam 9. A Wikipedia deve estar errada, provavelmente, certamente. E eu queria saber o que vocês acham, se essa masculinidade toda influencia na banda, essa coisa de não ter nenhuma mulher tocando com eles ali. Se isso tá na banda de algum jeito, ou vocês acham que não é nenhuma questão pra eles? Eu queria também saber se eles pensam sobre isso, já refletiram um pouco sobre isso, ou não, se foi orgânico essa formação dessa banda entre esse grupo de amigos homens ali, e se você acha que a banda tem de algum jeito essa coisa do gênero, porque são 9 caras, né? Bastante homem junto. São muitos homens e é uma relação complexa entre eles pra fazer qualquer coisa, pra ir até a esquina. Eu tiro o chapéu pros caras, pra eles conseguirem. Porque assim, eles só estão juntos porque, na minha opinião, porque eles gostam de tocar.
E o Bexiga 70 é um espaço onde eles podem tocar a música deles. Igual o Segue o Baile é um filme que a gente fez, o filme que a gente quis fazer. Então, é um filme que me deu muito prazer, que eu rodei tudo que eu quis rodar, assim. A gente não... vamos fazer, vamos lá no show, vamos pra Brasília, vamos. Então, assim, sobre gênero, eu acho que o Bexiga 70 começou como uma amizade entre alguns dos integrantes, entendeu? Que já tocavam juntos em outras bandas, caras que se conhecem, e aí agregaram outras pessoas que não eram desse círculo, por exemplo, que é o Douglas, por exemplo, que é o trombonista, que é um músico, assim, bem fora da curva, assim, um talento. Ele vibra, assim, o Douglas, ele treme, assim, por dentro e essa vibração chega em todo mundo, assim, é impressionante. Então, assim, eu não... isso acho que é uma pergunta que tem que ser feita para eles, na verdade. Eu acho que, assim, tem uma questão, o que você colocou faz total sentido, são 9 homens ali. Agora, vez ou outra, eles fazem shows com mulheres no vocal, como cantoras mesmo, né? Tem uma Lineker, Tulipa Ruiz, Jussara Marçal, que costumeiramente fazem shows com eles. Talvez eu esteja até esquecendo de alguém aqui. Mas essa show com a Lineker. Show com a Lineker, por exemplo, é uma coisa né? de outro mundo, né? Mas enfim, isso é uma coisa que realmente tem que ser colocado em discussão, né? Por que não tem mulher? Até onde eu sei, o primeiro show da banda tinham 3 mulheres. Mas elas eram dançarinas, né? A ideia era meio que fazer como o Fela Kuti tinha lá, as Calcutta Girls lá, alguma coisa assim. Então tinham 3 dançarinas, mas acho que ficou no primeiro, no segundo show, e depois elas saíram. Porque também, né, não ia ter cachê pra todo mundo também, né? Geralmente já não tem cachê nem pros músicos, né? Então, imagina pras dançarinas. Mas, enfim, vira e mexe eles fazem shows com mulheres à frente da banda. É isso, né? Esgotou-se o nosso tempo. Sim, demais. Senhores, muito obrigado pela presença. Parabéns por terem finalmente colocado o Segue Baile nas telonas aí. Temos 3 grandes oportunidades de assistir ao filme em sessão gratuita. O filme deve entrar em cartaz depois? Vocês têm alguns planos? Então, o filme segue agora para o circuito de festivais, né? Esse foi o primeiro festival que a gente escreveu, a sua nova montagem, o In Edit. O filme ficou pronto... segunda-feira. Segunda-feira eu fui deixar o filme lá. Ainda bem que chegou a porcaria do festival, hein? Senão ficaria pronto em agosto. E agora a gente vai fazer a versão em inglês e tal, blá blá blá. E esqueci o que eu ia falar. Do futuro. Vai rodar os festivais? Isso, vai rodar os festivais. E a gente já tem um plano, que é uma iniciativa da própria do Daniel Nogueira, que é o saxofonista, de fazer uma sessão no Espaço Itaú, né, seguida de um pocket show. Legal. Então, além dessas sessões aí do In Edit, a gente em breve já vai ter mais umas sessões ali no Espaço Itaú da Augusta. Aqui na rua. Interessante como ciclos, né? Melhor terminar, né? Melhor ficar por aqui. Um abraço a todos, até semana Valeu, que vem. senhores. Vou subir o João Donato elétrico de novo pra fechar. Valeu!